Hoje a gente vai falar sobre um caso que está em julgamento no STF, que é o caso de uma lei estadual que proíbe a participação de crianças em parada LGBTQIA+, e o caso chegou no STF para se verificar se essa lei é constitucional ou inconstitucional. Acabou virando notícia na semana passada, porque o ministro Nunes Marques adiou a análise dele acerca dessa lei, mas a gente já tem o voto do ministro relator, que é o ministro Gilmar Mendes, que foi acompanhado por outros 4 ministros, no sentido de que a lei é inconstitucional, tanto formalmente quanto materialmente falando. Então, no vídeo de hoje, eu quero mostrar que lei é essa e mostrar qual foi o voto, né, fazer a análise do voto do ministro Gilmar Mendes para a gente entender juntos tudo isso, tá? E vou dar ao longo do vídeo a minha opinião, tanto sobre o teor da lei quanto sobre o voto do ministro Gilmar Mendes, e quero saber logo de início, qual que é a sua opinião? Você acha que realmente devia ser proibido a presença de crianças em parada LGBTQIA+? Deixa aqui nos comentários o que você acha e por quê. E vamos ver se ao longo do vídeo você mantém ou muda de opinião. Para quem não me conhece, meu nome é Michelle, eu sou advogada, mestre em Direito pela PUC-SP, doutoranda pela FADISP e professora universitária. Aqui no canal a gente analisa os precedentes judiciais, porque como eu sempre falo, não adianta a gente saber o que diz a lei escrita. A gente precisa saber como ela está sendo interpretada pelos nossos tribunais para garantir segurança jurídica, igualdade e legalidade. Antes da gente começar a nossa análise propriamente dita, para quem já me acompanha no canal, eu quero só explicar porque eu fiquei quase 2 meses sem postar vídeos novos, mas é porque eu precisava descansar e também tive 2 outros projetos para focar bastante, fora o escritório, tudo. Então, precisei descansar e focar nesses projetos. Um deles é o Rumo à Procedência, Processo na Prática, é o meu curso de Processo Civil na Prática, para quem faz entender realmente como funciona um processo do começo ao fim. A gente passa desde antes da petição inicial até recurso nos tribunais superiores, fala sobre precedentes, que é o tema aqui do canal, até depois o trânsito em julgado, enfim, então é um curso super completo. E a gente teve a primeira turma e a gente está agora já na segunda turma, e em breve vai ter a terceira turma. Então, aqui estão os módulos, só mostrando por dentro para vocês, acho que cobre um pouco aqui a imagem, mas é Rumo à Procedência e Processo na Prática, tem aqui módulo 1, noções básicas, tem 9 módulos com tudo, petição inicial, tela provisória, saneamento, prova, sentença, apelação, sustentação oral, enfim, mais um módulo praticamente bônus sobre mais questões sobre a prática. E a próxima turma, como eu falei, deve abrir em breve, a gente tá pensando no começo de outubro. Então, quem quiser também saber mais informações sobre o curso, me segue no Instagram, porque lá eu consigo trazer mais informações de forma mais dinâmica, né? E o outro projeto é a minha coluna na Valete Plus. A Valete é uma plataforma que tem vários conteúdos, notícias diárias, cursos de história, de filosofia, muita coisa. Tem sessões de outros criadores de conteúdo e agora eu tenho a minha própria sessão. E lá é em formato de podcast, então eu consigo às vezes gravar coisas mais rápido, de forma mais dinâmica também, né? Porque aqui, quando eu vou gravar vídeo pro canal, eu preciso montar o meu estúdio dentro do meu próprio apartamento, então eu tenho que sempre montar e desmontar, demanda um trabalho maior. Então, às vezes eu não consigo, a notícia saiu hoje, né? A decisão saiu hoje, eu não consigo parar tudo para analisar e gravar, mas por meio de podcast eu consigo de forma mais rápida. Então, às vezes vai sair conteúdo mais rápido por lá. Então, me acompanha lá na Valete Plus também, tá? Vou deixar aqui o site na descrição do vídeo. Por exemplo, um que saiu essa semana foi esse caso do Felca, que viralizou, né, o vídeo do Felca, e eu falo um pouco sobre a lei, se a lei já protege, se a lei é suficiente, como que ela poderia melhorar, o que a gente poderia fazer para proteger mais as nossas crianças. Então, quem quiser ouvir, baixa o Valete Plus, se inscreve no aplicativo e me acompanha por lá também. Mas vamos então ao que interessa aqui no vídeo. Essa é uma das notícias que saíram na semana passada, como eu falei, falando Nunes Marques, de análise da lei que proíbe crianças em paradas LGBTI+. Aí, norma estadual prevê multa e exige aval judicial para a presença de menores em evento no
em eventos no Amazonas. E, bom, vamos direto para o voto do ministro Gilmar Mendes. Como eu falei, ele já votou pela inconstitucionalidade da lei. Aqui o Migalhas, inclusive, colocou um resumo de quem já votou junto com ele, falando que essa lei não é constitucional. Então, o ministro Barroso, Edson Fachin, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia e Alexandre de Moraes, tá? Então, a gente já tem a maior parte dos ministros no sentido de que a lei é inconstitucional e difícil não seguir nesse sentido. Então, vamos ver aqui qual foi o voto do ministro relator, fazer essa análise e ver qual que é, o que diz a lei propriamente dita, tá? Então, a lei é essa daqui. Artigo 1º. Fica proibida a participação de crianças e adolescentes nos desfiles relacionados à Parada do Orgulho LGBTQIAPN+, no estado do Amazonas, salvo expressa autorização judicial nos termos dos artigos 74 e seguintes do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Federal nº 8.069 de 1990. O descumprimento do artigo anterior acarretará multa de até R$10.000 por hora de indevida exposição da criança ou adolescente ao ambiente impróprio, sem autorização judicial. A obrigação de garantir a ausência de crianças e adolescentes na Parada do Orgulho LGBTQIAPN+, do Estado do Amazonas, validar entre os realizadores do evento, patrocinadores e dos pais ou responsáveis pela criança. Então, uma lei bem curta e, de cara, quando eu li, eu já encontrei duas coisas que eu acho que tá mal redigido. Porque, assim, se é para proibir, eu acho que não tem que depender de autorização judicial. Ou o ambiente é considerado impróprio para criança, ou não depende de autorização judicial. Por que alguém seria autorizado e outra pessoa não seria autorizada? Então, ou é proibido ou não é. Não teria que colocar essa decisão na justiça. Se não é dos pais, também não é da justiça, tem que ou proibir ou não tem que ter uma lei sobre isso. Então, acho que não teria por que ter essa autorização judicial. E o outro ponto que, logo de cara, eu também percebo, e que é um dos motivos pelos quais veio a declaração de inconstitucionalidade nesse voto do ministro relator, é ser uma lei exclusiva com relação à parada LGBTQIA+. Porque a lei, ela foca muito só nesse evento, como se esse evento fosse o único evento em que crianças eventualmente podem ser expostas a um ambiente inadequado, com ilícitos, né, drogas, com álcool, com pessoas que às vezes ficam fora de si por conta da bebida, que às vezes que podem ir com os corpos mais expostos, que pode ter, eventualmente, cenas que são impróprias de pessoas se beijando de uma forma mais acalorada e que pode ser considerado impróprio à criança. Como se esse fosse o único evento em que isso pode acontecer. Então, a partir do momento que a lei, ela foca só nisso, realmente, ela traz um aspecto que parece que é algo contra esse evento particularmente. E não realmente buscando proteger a criança de ambientes que possam ser inadequados para ela. Então, eu acho que a lei, para ela não ser considerada inconstitucional, para ela ter maior chance de não ser declarada inconstitucional, ela deveria prever que não pode a criança participar de qualquer evento, mesmo que público, no qual ela possa ser exposta, e não que necessariamente ela vai ser exposta, porque a gente não tem como prever se o evento realmente vai ter tudo isso, mas que ela possa vir a ser exposta a um ambiente inadequado, que contenha drogas ilícitas, que contenha bebida alcoólica, pessoas alcoolizadas, pessoas com o propósito de ficar com outras pessoas, e não ser um ambiente específico para criança. Então, acho que a partir do momento que a lei só foca nisso, ela realmente abre margem para essa interpretação. Mas por que você está preocupado só com esse evento? Se a preocupação é com a criança, vamos colocar que não pode ir em bloquinho de carnaval, na rua, também não é ambiente para criança, a não ser que seja aqueles bloquinhos mais familiares, que são feitos para a própria criança, que é um ambiente para levar a criança no final de semana para se divertir, para brincar. Tem esses bloquinhos, né? Então, por que só esse evento? Eu acho que falha bastante nesse ponto. Mas como eu adiantei no começo do vídeo, o voto do ministro relator, ele não foi só no sentido de que a lei é materialmente inconstitucional, e a gente ainda vai ver os fundamentos para isso. Ele também entendeu que a lei teria um vício formal e que ela teria esse vício na forma, tá? Então, eu já expliquei aqui no canal algumas vezes que a gente tem duas possibilidades de considerar uma lei inconstitucional. Quando ela não respeita a forma que ela pode ser produzida, ela não respeita o rito do processo legislativo, ou ela viola uma competência
que seria só da União e não dos estados, como nesse caso foi o entendimento do ministro Gilmar Mendes, a gente vai ver agora. Então, uma questão na formalidade, no processo para a produção daquela lei, que existe algum vício formal, e a gente tem a possibilidade de a lei, no seu próprio conteúdo, no mérito dela, conter algum vício, ser inconstitucional por violar a Constituição Federal. Então vamos ver quais foram os fundamentos para o ministro Gilmar Mendes considerar a lei tanto inconstitucional na sua forma quanto na sua matéria. Parênteses para falar que é importante a gente saber a diferença entre inconstitucionalidade formal e inconstitucionalidade material, porque às vezes em uma manchete falando STF permite tal coisa, como nesse caso, STF permite crianças em parada LGBTQIA+, sendo que, na verdade, ele nem entrou no mérito se aquilo deve ou não ser proibido, ele só ficou na questão da inconstitucionalidade formal. Então, ele nem entrou na discussão de mérito. Nesse caso, o ministro relator já entrou. Ele trouxe tanto a questão da inconstitucionalidade formal, quanto a questão da inconstitucionalidade material. Mas tem casos que não, tem casos que ele não entra nesse mérito, aí vem a manchete, as pessoas às vezes já começam a debater um assunto que, na verdade, nem foi abordado, tá? Então, é importante a gente saber essa diferença. Bom, então o ministro Gilmar Mendes ele vai começar falando. A questão submetida à apreciação consiste em saber se a lei do Estado do Amazonas, que proíbe, em âmbito local, a participação de crianças e adolescentes na Parada do Orgulho LGBTQIAPN+, salvo autorização judicial expressa, é formal e materialmente constitucional. Vai começar falando da inconstitucionalidade formal. Então, ele vai dizer que a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas defende que a lei ela é constitucional porque ela visa a proteção da infância e da juventude, e que isso seria de competência legislativa concorrente, tanto da União quanto dos estados, nos termos do artigo 24, inciso 15 da Constituição. Só que isso está em conflito com uma alegação de que, na verdade, essa lei que foi criada, ela é uma norma de direito civil, e que essa norma seria de competência privativa da União. Então, aí ele vai até citar aqui esses artigos da Constituição Federal. O artigo 24, inciso 15, prevê: compete à União, aos estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre proteção à infância e à juventude, e que, por outro lado, a Carta outorga à União a competência privativa para legislar sobre direito civil. Então, compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral e etc. E aí ele vai dizer que ele entende que a legislação impugnada, ao impor restrições ao exercício do poder familiar, condicionando a participação de crianças e adolescentes na Parada do Orgulho LGBTQIA+, a prévia autorização judicial versa sobre direito civil, matéria de competência privativa da União. O fato relevante para o deslinde da presente controvérsia é que a lei amazonense, impugnada, ao estabelecer a necessidade de prévia autorização judicial para a ida de crianças e adolescentes à Parada Orgulho LGBTQIA+, restringiu a autonomia inerente ao poder familiar. Tá vendo esse ponto? Por que a lei fala que precisa de autorização judicial? Se é considerado um ambiente que pode ser impróprio para a criança, não dependeria de autorização judicial para poder participar. Então, nesse ponto, também trouxe essa questão. Por que, então, um juiz vai poder decidir e não o pai, não a família? Então, como eu falei no começo, eu acho que também peca a lei nesse ponto. Não teria que pôr sob autorização judicial. Ou é impróprio ou não é impróprio. Ou proíbe ou não proíbe, não põe sob autorização judicial. Até porque um juiz depois pode conceder, outro juiz para o mesmo evento falar que não pode, e aí vira um critério de juízes e não dos pais. Então, nesse ponto, no mérito, parece coerente justamente por essa questão da lei ter colocado autorização judicial, tá? Então, bom, embora em um primeiro olhar possa até levar à compreensão equivocada, a meu juízo, de que o fim primário da legislação é a proteção à infância e à juventude, um exame mais detido permite visualizar que sua verdadeira intenção é impedir que os pais ou os responsáveis exerçam, conforme os valores morais e éticos do núcleo familiar, a autoridade parental. Ele vai trazer aqui uma conclusão sobre isso, daí porque é possível asseverar que a lei questionada, por intencionar primariamente restringir o poder familiar,
mostra-se formalmente inconstitucional por usurpação da competência privativa da União para legislar sobre direito civil, o que abrange a estrutura, os aspectos e os limites da autoridade parental. Ele vai continuar para dizer que a lei também é formalmente inconstitucional sob um outro aspecto, porque ele vai dizer que mesmo que não se considere que essa lei invade a competência privativa da União para legislar sobre esse assunto, que seria uma questão de direito civil, ainda assim ela vai ser inconstitucional, formalmente falando, porque mesmo em se entendendo que está englobado no que prevê o artigo 24, inciso 15 da Constituição Federal, que fala da competência concorrente, ou seja, cabe tanto à União quanto aos estados e ao Distrito Federal legislar sobre a proteção à infância e à juventude. Nesse caso dessa lei, ainda que se entenda que realmente diz sobre esse tema de infância e juventude, de proteção à infância e juventude, o Estado teria criado uma lei de norma geral. E mesmo quando se trata de competência concorrente, caberia à União criar essas leis de norma geral. Então, o que prevê o artigo 24, inciso 15, né? Fala da competência concorrente e nos seus parágrafos diz: no âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Parágrafo 2º. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Parágrafo 3º. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. E parágrafo 4º. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. E aí acho que nesse ponto eu não sei se me convenceu, porque a gente poderia entender que essa lei, sem entrar no restante, nas outras possíveis inconstitucionalidades que a gente ainda está tratando, mas que essa lei ela traria uma norma geral, e que se não existe uma norma geral ainda da União, não teria por que o Estado não poder legislar sobre isso. Então, acho que acabou não apreciando o que diz o próprio parágrafo 3º, ao afirmar que estaria criando uma norma geral e que não caberia aos Estados, somente à União, sendo que se a União ainda não criou uma norma geral, nada impediria que o Estado criasse. Mas, lógico, a gente tem esses outros pontos da inconstitucionalidade que a gente já estava falando aqui, que a gente vai continuar vendo no voto do relator. Mas para continuar justificando porque ele entende que também nesse aspecto existiria uma inconstitucionalidade formal, ele vai dizer que a lei que está em análise, ela faz referência ao artigo 74 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê: o poder público, através do órgão competente, regulará as diversões e espetáculos públicos, informando sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada. E aí ele vai dizer que quando a lei equipara isso à parada LGBTQIA+, ela está sendo incongruente, ela está sendo inadequada. Então ele fala: em primeiro lugar, registro a absoluta impropriedade de equiparar ou realizar a analogia entre a classificação indicativa de filmes, publicações e eventos culturais e a participação em manifestações públicas voltadas ao reconhecimento, à reivindicação e à celebração pela conquista de direitos fundamentais. E eu entendo o ponto, mas eu não acho que esse seja motivo para falar que não pode eventualmente estabelecer uma faixa etária adequada, tanto para a parada LGBTQIA+, quanto para bloquinho de carnaval, quanto eventualmente até para a virada cultural, porque mesmo sendo um momento de celebração pela conquista de direitos fundamentais, e inclusive pela reivindicação de outros direitos fundamentais, é um evento específico que também tem shows, que tem bebida, que muitas vezes pode ter droga. Então, não é a questão, não é falar que uma criança não poderia participar, não é necessariamente um preconceito ou algo contra o evento. Apesar de a própria lei, quando ela só foca nisso, eu já ter colocado a minha ressalva. Que se ela só foca nisso, parece que é algo contra esse evento, esquece de todos os outros, como bloquinho de carnaval, etc. Então, não acho que teria problema, até porque tem filmes que também podem ter o objetivo também de trazer essa consciência, de ser um filme para celebrar a conquista de direitos fundamentais, de apontar, fazer uma crítica para poder reivindicar outros direitos, e aí a gente tem diversos filmes que a gente pode citar, tanto com relação a esses direitos da população LGBTQIA+, quanto de outras questões, e que
mesmo sendo filmes louváveis para trazer uma crítica, para trazer uma celebração, também não são indicados para crianças. Então, não vejo por que isso seria uma certeza absoluta, né? Falar, olha, não é porque reivindica, porque é uma celebração, sempre vai ser adequado para a criança. Não, vai depender também de que forma a celebração e a reivindicação está sendo feita. Mas aí isso foi uma questão mais de mérito que ele colocou. E voltando para a questão da inconstitucionalidade formal, ele vai dizer que o que se vislumbra é que o legislador estadual, longe de suplementar o Estatuto da Criança e do Adolescente, acabou por divergir do regramento entabulado pela União no exercício de sua competência para fixar normas gerais sobre proteção à criança e à juventude, na medida em que criou o requisito mais rigoroso, a necessidade de prévia autorização judicial, quando na verdade a lei federal contenta-se com um acompanhamento ou autorização pelos pais ou responsáveis. Então, nesse ponto, de novo, da questão da autorização judicial, ele traz que, em vez de trazer uma norma geral, que a União ainda não teria criado, ou de fazer realmente uma regra que trouxesse um caráter suplementar para uma regra geral já existente criada pela União, na verdade ultrapassou os limites e criou uma regra contrária ao que a própria União já prevê, o que a própria lei criada pela União, de competência privativa da União, já prevê. Então, basicamente, sobre esses dois aspectos, ele vai dizer que a lei é formalmente inconstitucional. E agora ele vai passar para a análise da inconstitucionalidade material. Então, ele já tratou da questão da forma, de que, por violar questões de competência legislativa, a lei ela é formalmente inconstitucional. Ele vai dizer agora porque no seu mérito, no seu conteúdo, ela também não está compatível com a Constituição Federal e, por isso, ela é materialmente inconstitucional. Vamos ver agora quais foram esses outros fundamentos. Então, ele vai começar essa parte do voto fazendo um registro de que as cortes constitucionais, ao exercerem o controle de constitucionalidade, por vezes exercem uma função essencialmente de defesa de direitos fundamentais das minorias frente à vontade de maiorias eventuais. E aí ele vai trazer vários julgados do STF já que tratam sobre os direitos da população LGBTQIA+, e vai trazer todo esse histórico para mostrar o papel que o STF vem exercendo com relação a isso. E aí ele vai começar a entrar um pouco na questão do princípio da igualdade. Então ele vai falar, a igualdade deve ser examinada não apenas em sua dimensão negativa, de proibição da discriminação, mas também sob uma perspectiva positiva, de modo a promover a inclusão de grupos estigmatizados e marginalizados. E ele vai falar que é indispensável que exista plausível justificativa às diferenciações normativas para que possam ser consideradas não discriminatórias, com fulcro em juízos valorativos amplamente aceitos, além de uma razoável relação de proporcionalidade entre os meios empregados e a finalidade perseguida. Não há incompatibilidade entre discriminação e igualdade, quando o critério de discriminação tiver supedâneo em uma realidade cujo fator de desigualação seja verificável e, com base nesse critério, seja possível exprimir correlação lógica e abstrata para ocorrer no ordenamento jurídico essa desigualação, né? Então, aquele conceito de Aristóteles, tratar os desiguais de forma desigual na medida da sua desigualdade. Então, sim, a lei pode prever coisas que sejam diferentes para diferentes pessoas, mas tem que ter uma justificativa do porquê esse tratamento diferencial. Tem que ter uma justificativa plausível. Então, ele está indo no caminho de que, para esse caso, não tem uma justificativa para esse tratamento com relação ao evento da parada LGBTQIA+. Na espécie, entretanto, a legislação questionada na presente sede processual não está amparada em nenhum elemento válido que justifique a medida promovida, o que evidencia um tratamento manifestamente discriminatório. Isso porque, apesar de anotar lateralmente que o objetivo é impedir a exposição de crianças e adolescentes a imagens de nudez, os fundamentos principais giram em torno do fato de que a parada do orgulho LGBTQIA+, consubstancia ambiente completamente insalubre que promove a disseminação de ideias e imagens errôneas sobre a temática concernente ao gênero e à sexualidade, que incentiva a adoção de comportamentos, práticas e decisões irreversíveis nos campos afetivos, emocional e sexual, o que pode ocasionar profundas lacerações e cicatrizes na formação da personalidade de crianças e adolescentes. Então, pelo que eu entendi, ele pegou, não sei se uma gravação ou algum documento da justificativa da criação dessa lei. Então, para mostrar que, apesar de tá escrito que ela teria o objetivo de evitar a exposição de crianças e adolescentes a ambientes com
conteúdo impróprio de nudez, de drogas e etc., quando a gente vai ver o debate que a Assembleia Legislativa teve, mostra, na verdade, realmente um preconceito com a orientação sexual das pessoas que frequentam, que vão na parada LGBTQIA+, e etc. Então, de novo, vai para o ponto que, de fato, eu concordo que a lei, ao falar só da parada LGBTQIA+, mostra algo muito específico com relação a isso, e não uma preocupação de maior amplitude com a presença de crianças em qualquer evento que possa conter cena de nudez, e que não necessariamente vai conter, mas que possa conter, que possa ter bebida, que possa ter droga ilícita. E é nessa linha mesmo que o ministro Gilmar Mendes vai seguir, ele vai falar: a limitação estabelecida pela lei estadual amazonense com fundamento exclusivo na orientação sexual ou na identidade de gênero configura uma violação inaceitável à isonomia e à vedação constitucional de preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Então a gente teria que ver, né, se a lei tivesse sido elaborada num outro sentido, como eu falei, prevendo a exposição de crianças a qualquer evento que possa ter cena de nudez, bebida, droga, se isso seria considerado aí inconstitucional ou não. Eu imagino que aí não, porque aí ficaria evidente a preocupação com a criança, e não uma discriminação, um preconceito contra um evento específico. Agora, aqui é um ponto que eu acho que já tem que tomar cuidado. Falar que proibir a ida de crianças e adolescentes à parada do orgulho LGBTQIA+, significa, em uma medida substancial, vedar o próprio pluralismo que orienta nosso texto constitucional, pois impede o contato e o convívio com o diferente, eu já não acho que seja algo que tem essa consequência necessariamente. Porque você falar que não é um ambiente adequado para crianças, aí por isso que eu falo, não é só a parada do orgulho LGBTQIA+, mas bloquinho de carnaval, qualquer ambiente que possa conter tudo aquilo que eu já falei, e você incluir nisso também a parada LGBTQIA+, isso não significa necessariamente que você está impedindo a criança de conviver com o diferente, nem que você está sendo uma pessoa preconceituosa. Você pode ter o entendimento de que esses ambientes e o que pode vir a acontecer nesses eventos pode não ser adequado para uma criança até determinada idade, até ela ter uma compreensão melhor. Isso não quer dizer que você está proibindo a criança de conviver com pessoas LGBTQIA+, mas que aquele evento específico talvez não seja o local adequado. Então a gente tem que tomar cuidado, não é porque uma pessoa fala que ela acha que a parada LGBTQIA+, não é um ambiente próprio para crianças, que ela é preconceituosa, que ela tá sendo homofóbica ou qualquer coisa do tipo. Não, ela pode realmente achar que nesse evento, assim como em outros eventos, como eu citei aqui, bloquinho de carnaval, etc., podem acontecer coisas, podem ser mostradas coisas que não são próprias para a criança até uma determinada idade. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje em dia as pessoas às vezes com receio de falar uma opinião que não é um preconceito, é uma discussão de uma pauta que pode ser importante discutir. Mas aí ela já é taxada como preconceituosa. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Tem que tomar bastante cuidado com esse discurso. Tudo que a gente fala, a gente tem que tomar cuidado. Inclusive ao taxar alguém de preconceituoso quando eventualmente ele está tentando colocar uma opinião da forma mais respeitosa possível. Que não é uma opinião contra o acontecimento da parada LGBTQIA+, mas talvez com relação à presença de crianças nesse evento, assim como em outros. Então vamos tomar cuidado com isso, porque eu acho que nesse ponto do voto, dá a entender que qualquer pessoa que fale que não quer que uma criança, ou não acha que uma criança tem que ir na parada LGBTQIA+, essa pessoa, ela é preconceituosa. E que esse evento, por se tratar de um evento de reivindicação de direitos e luta pela isonomia de direitos, necessariamente também é um evento próprio para crianças. Tem vários outros eventos que, às vezes, uma manifestação na Paulista não seja necessariamente um ambiente adequado para criança e pode ser um ambiente de reivindicação de direitos, mas pode ter briga, pode ter uma discussão, pode a polícia aparecer, jogar spray de pimenta. É adequado levar uma criança para uma manifestação nesse sentido? É melhor a criança ficar em casa até uma determinada idade. A partir de uma idade, ela já pode participar desses eventos. Então, não tem como, não pode, acho que, trazer uma regra
para qualquer pessoa que fale, olha, proibir criança em parada LGBTQIA+, a pessoa tá sendo preconceituosa, tá querendo impedir o convívio com outras pessoas. Não é necessariamente isso. Mas, enfim, esse foi o voto do ministro relator. Como a gente viu, outros 4 ministros já acompanharam. Então, é muito difícil que esse não seja o voto vencedor, que o STF não vá julgar nesse sentido de que essa lei, ela é inconstitucional. E como eu falei no começo do vídeo, eu acho que da forma que ela foi elaborada, ela realmente é inconstitucional. Tem a questão da inconstitucionalidade formal, que a gente viu 2 argumentos que o ministro Gilmar Mendes trouxe, e de questão de competência legislativa, e materialmente falando, ela foi, no mínimo, mal redigida, ao falar da questão da autorização judicial, ao só fazer referência a esse evento. Eu acho que a gente discutir a presença de crianças em eventos que têm bebida alcoólica, que têm drogas, que podem ter cenas de nudez e etc., é algo que a gente pode debater, e é necessário. Agora, focar só nesse evento realmente traz algo de inconstitucional para essa lei. Então, por hoje é isso. Me conta aqui o que você achou, qual é a sua opinião, se você continua com a mesma opinião do começo do vídeo, ou se o que eu trouxe aqui de reflexão te fez mudar de ideia. Deixa aqui nos comentários, quero muito te ouvir, como eu sempre falo, eu gosto de ampliar o debate, porque a gente tem, às vezes, opiniões muito fixadas em uma coisa, né, muito fechadas, muito já concretas e duras acerca de alguma coisa, e a gente vê um assunto na internet, uma manchete, e fala, não, isso daqui eu sou contra, isso aqui eu sou a favor. Se a gente nem entender o que está em discussão, se a gente nem analisar realmente o mérito, se a gente nem ver quais foram os artigos da lei, então a gente fala, uma lei que proíbe crianças na parada LGBT. Vamos ver o que fala realmente a lei. Vamos analisar. Minha ideia é sempre a gente trazer essas análises mais profundas, pra gente não ficar engessado, acho que é essa palavra que eu tava procurando. A gente não ficar engessado numa opinião pré-concebida e que, com base em manchetes, em frases, a gente já acha que sabe tudo sobre aquele assunto e que a gente consegue opinar com tanta veemência, sabe? Então, minha ideia é ampliar sempre o debate pra gente ver que tudo pode ser analisado sob vários ângulos, né? Então, é isso, espero que tenham gostado. Como eu falei, deixa aqui sua opinião, deixa também suas sugestões para outros temas de vídeo, outros julgamentos do STF, do STJ também. E tô feliz de estar de volta. A gente se vê na semana que vem. Então, muito obrigada, pessoal. Não esqueçam de se inscrever no canal, dar o seu like nesse vídeo, compartilhar esse vídeo e o canal com outras pessoas pra gente continuar crescendo cada vez mais. Obrigada e até a próxima.